Futuros servidores do município de Santarém, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Vamos aqui para a quinta parte da dica sobre a lei número 14.899 de 94. 14.899 de 94, que é o regime jurídico único de vocês, futuros servidores civis do município de Santarém. Já lhe convido a fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Por aqui vou dar dicas para vocês sobre essa legislação e também sobre o PCCR. Não menos importante, também no meu Instagram você vai ficar sabendo de maratonas e outros materiais de outros professores que têm parceria na plataforma, tais como português, informática e assim por diante. E, não menos importante, visite a plataforma do meu site. Aqui na plataforma você pode adquirir esta lei completa. Essa lei completa vai estar disponível, até a metade vai estar no YouTube aqui para todos, e a outra metade vai estar completa. Você pode adquirir na plataforma. Aproveite para adquirir com preço promocional. E também você vai adquirir lista de questões sobre esta lei e também sobre a lei do PCCR. Fechou? Vamos lá. No último vídeo, na aula 4, nós paramos no artigo 40. E agora nós vamos a partir do artigo 41. O que trata o tema do artigo 41? Ele trata do tema redistribuição. Muita atenção, muita cautela, que a redistribuição não é forma de provimento. A redistribuição não é forma de vacância. Professor, se a redistribuição não é forma de provimento, a redistribuição não é forma de vacância, ela é o quê? Ela é uma forma de deslocamento. Tá? Diz assim o artigo 41, redistribuição é a movimentação do servidor com o respectivo cargo para quadro de pessoal de outro órgão ou entidade cujos planos de cargos e vencimentos sejam idênticos, observando sempre o interesse da administração. Duas coisas eu quero que vocês fiquem atentos aqui. Primeiro, o finalzinho. Tá? Não tem como o servidor pedir a redistribuição. Ah, o servidor vai pedir a sua redistribuição. Não existe isso. Como fala no finalzinho, a redistribuição será sempre, marque aí, sempre no interesse da administração. Tá? É importante até nós frisarmos isso aqui, que a redistribuição vai ser sempre no interesse da administração. Sempre no interesse da administração. Então, se a banca disser que o servidor pode pedir a redistribuição, não. Vai ser sempre no interesse do quê? Da administração. Tá? Informação importante. E a outra informação que eu quero que vocês gravem bem forte na mente dos senhores e das senhoras, qual é? É que a redistribuição, o servidor ele vai com o cargo. Eu vou trazer um macete para você nunca mais esquecer. Qual é o macete, professor? Olha aí. Quando você vai passear, você vai para as férias, vai para a praia, você leva a sua rede, não é não? É, professor, exatamente. Então, nunca esqueça. A rede é sua. Você empresta para alguém? Não. Então, esse é o macete. Rede. Você leva ela com você. Então, com o cargo. Tá? É a movimentação do servidor com o cargo. A rede você leva com você, né? Ou você dá a rede para qualquer um dormir? Claro que não. Rede, algo muito pessoal. Então, marque a ideia aí. Redistribuição, como ele fala, é a movimentação do servidor com o respectivo cargo. Tá bom? Muito bem. O parágrafo primeiro diz que a redistribuição ocorrerá para ajustamento. Então, diz aí o porquê, qual é a razão da existência da redistribuição. Marque aí, para ajustamento de quadros de pessoal, a necessidade de serviço, inclusive em caso de reorganização, de extinção ou criação de órgão ou entidade. Tá? Ah, vai extinguir, vai criar, né? No caso aí, vai reorganizar, faz-se através da redistribuição. Certo? E o parágrafo segundo diz que nos casos de extinção de órgão ou entidade, os servidores que não puderem ser distribuídos, olha só, imagina um órgão que ele vai ser, no caso, extinto, ou mesmo uma entidade que vai ser extinta, tá? E não podem aí os servidores serem distribuídos. O que vai acontecer? Marque aí, eles serão colocados em disponibilidade até o seu aproveitamento na forma do artigo 31. Lembra que nós falamos no vídeo anterior sobre a disponibilidade, o aproveitamento, lembra? Então imagina que um certo órgão ou uma certa entidade,
né, foi extinto, esse órgão, essa entidade, e simplesmente os servidores não puderam ser distribuídos. A banca vai querer falar que serão exonerados, serão demitidos. Não. O que vai acontecer categoricamente? Vão ser colocados em disponibilidade, até que surja um cargo compatível e depois aconteça o aproveitamento. Fechou? Então, importantíssimo esse artigo 41. Vamos dar aqui, vamos apagar o quadro para passarmos para o artigo 42. O artigo 42, ele trata do tema da substituição. O que é a substituição? Diz assim, ó, haverá substituição no caso de impedimento legal ou afastamento titular do cargo em comissão ou função gratificada. Então, quando se trata desse tema substituição, aqui no artigo 42, quando trata do tema substituição, temos que entender em qual situação acontecerá essa substituição. Quais são as situações, professor? Aqui fala, ó, haverá substituição no cargo de impedimento legal ou afastamento titular, seja do cargo em comissão, ou, como ele coloca aí, seja mesmo da função gratificada. Tá? Da função gratificada. Então, vamos aqui exemplificar. Imagina que é um servidor, existe um servidor que ele ocupa a carga em comissão, ou ele ocupa uma função gratificada, e ele está com algum impedimento legal. Tá? Ou houve afastamento, no caso aí do titular do cargo em comissão da função gratificada. Quando se tornar indispensável tal providência em face da necessidade de serviço. Então, é indispensável que tenha alguém naquele cargo em comissão, ou que tenha alguém naquela função gratificada, enquanto está acontecendo o impedimento legal desse servidor, ou mesmo o afastamento. É indispensável. Então, acontecerá a substituição. Tá? Aí o artigo 43 diz, nas hipóteses consideradas necessárias, os ocupantes de cargo em comissão terão substitutos indicados no regimento interno. Então, em regra, tá? Esses substitutos aqui do cargo em comissão, função gratificada, eles estarão onde, professor? No regimento interno. Tá? Em regra, eles estarão já preditos ali no regimento interno. Fechou? Tá, então mais uma vez, nas hipóteses consideradas necessárias, os ocupantes de cargo em comissão terão substitutos indicados no regimento interno ou em ato regulamentar. E em caso de omissão, serão previamente designados. Professor, como é que cai na prova? Olha a maldade do examinador. No caso de substituição de cargo em comissão, prioritariamente será designado esse servidor que vai substituir. Errado. A ideia da designação é a última hipótese. É a última hipótese, a ideia no caso, da designação. Então, de novo, professor, me situe na situação. Imagina um servidor que ele ocupa o cargo em comissão. Tá? Muito bem. E ele tem algum afastamento legal, um impedimento legal. Fechou. Regra geral vai estar no regimento interno, ali quem vai substituí-lo, ou mesmo em algum ato regulamentar. E na omissão, ou seja, não estando no regimento interno, e nem estando, no caso aí, no ato regulamentar, aí sim será designado, previamente designado. Tá? O parágrafo único do artigo 42 diz que o substituto indicado assumirá automaticamente o exercício do cargo nos afastamentos e impedimento titular. Ou seja, não vai ter nomeação, vai ser automático. Tá? Aquele substituto indicado, ele vai assumir automaticamente. A banca vai falar, ele tem que ser nomeado e tal. Não, ele vai assumir automaticamente o exercício dos afastamentos e impedimentos do titular. Fechou? Muito bem, vamos agora para o tema dos direitos, vantagens e obrigações da jornada de trabalho. É um tema muito importante. Vamos apagar o quadro e passarmos aqui para a jornada de trabalho. Olha só, a partir do artigo 44, a gente começa a falar da jornada de trabalho. Tá? Jornada de trabalho, acompanha na sua lei, a partir do artigo 44. Não esqueça de adquirir uma lista de questões. Serão duas, por enquanto, salvo engano, tem uma lá na plataforma, mas você pode adquirir logo uma lista de questões sobre essa lei, dos temas que a banca mais cobra, na verdade.
aqui na plataforma valneoliveira.com.br. Pode comprar no Pix, aqui no cartão de crédito ou no boleto bancário. Vamos lá. Da jornada de trabalho. Muita atenção nesse tema, por quê? Porque o artigo 44 ele traz a regra. Ah, professor, mas o meu cargo não vai ser essa jornada de trabalho. Não importa. O examinador vai perguntar de acordo com a lei 14.899 de 94, jornada de trabalho, está aqui explícito no artigo 42. Marque aí. Opa, desculpa, 44. A jornada de trabalho não poderá ser superior a 40 horas. Então, vamos colocar aqui. Inicialmente não poderá ser superior. Não poderá ser superior ao quê? A 40 horas. Tá? E nem inferior a 20 horas semanais. Nem inferior a 20 horas. Detalhe, tanto um como o outro semanais. Fechou o raciocínio? Então, essa é a ideia inicial. Falou jornada de trabalho, não pode ser superior a 40 horas, nem pode ser inferior a 20 horas. Tá? A 20 horas. Na forma que dispuser a lei ou norma regulamentar. Artigo 45. A jornada de trabalho será cumprida no expediente que a administração municipal estabelecer para o funcionamento das repartições. Tá? Então, quem vai estabelecer aí o expediente, né, vai ser justamente a administração municipal que vai estabelecer o funcionamento das repartições. Parágrafo 1º. Em casos especiais, não é regra, é exceção. Atendida a natureza do serviço, poderá ser estabelecido horário para a prestação do trabalho. Tá? E o artigo 46 diz que a duração do trabalho poderá ser prorrogada a critério de administração mediante retribuição pecuniária suplementar. O que é isso? Vamos supor que a administração precise de, esse mês, 1 hora a mais do seu trabalho. Então, pode prorrogar? Pode. Mas, de qualquer maneira, como diz aqui, mediante retribuição pecuniária em dinheiro, tá? E de forma suplementar. Mesma ideia aqui, complementar. Perfeito? Muito bem, vamos agora falar de um tema muito importante, no artigo 47, que é o tema do vencimento e da remuneração. Você já entende que vencimento e remuneração é diferente. Por quê? Porque se fosse a mesma coisa, lógico, estava do vencimento ou remuneração. Então, a primeira coisa, são diferentes os temas, tá? Resumidamente, a gente vai ver o conceito, claro, para reforçar o raciocínio, mas resumidamente, o vencimento é o basicão. É o básico, é o básico. E a remuneração é o vencimento mais outras vantagens. Resumidamente isso, tá? Olha o que diz aí o artigo 47. Vencimento é retribuição pecuniária. Professor, o que é pecuniária? Em dinheiro, tá? É a retribuição pecuniária em dinheiro pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício do cargo público e corresponde ao valor fixado em lei. Muito importante você entender que o vencimento, marque aí, ele é fixado em lei. Cuidado, hein? Cuidado que o examinador vai querer falar que é fixado em decreto, tá errado, em portaria, tá errado. Anote aí, o vencimento é fixado em lei. Então, fechou o raciocínio, tá? Vencimento é retribuição em dinheiro pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei. Pronto, finalizou. O parágrafo 1º diz que a retribuição do pessoal admitido para funções temporárias será fixado no ato de determinar a admissão. Você sabe que é possível, a própria Constituição permite, né, que seja, em casos excepcionais, haja contratação temporária. Só que esses que forem admitidos para funções temporárias, tá, no caso aí, vai ser fixado no ato que determinar a admissão, não podendo ser superior ao vencimento dos cargos análogos. Como assim, professor? Foi, né, criado aí, excepcionalmente, uma função temporária. Existe um cargo análogo, semelhante, parecido. Tá? Então, não pode o vencimento dessa função temporária ser um valor maior do que esse cargo análogo. Tá bom? Parágrafo 2º, o vencimento é irredutível à remuneração. Olha, marque é muito importante. O vencimento é irredutível, não tem como reduzir o vencimento. E a remuneração vai obedecer aos limites que estão na Constituição, no artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal. Tá? Depois você pode dar uma lida, mas dificilmente vai cair porque não está no seu programa. Mas uma coisa você tem que entender.
que a remuneração ela tem que respeitar o teto constitucional que está no artigo 37, inciso 15 da Constituição Federal. Muito bem. Então, veja bem, já sabemos o que é vencimento, né? Agora, bora passar para outra parte. O que é remuneração? Está no artigo 48. É o vencimento acrescido das vantagens, das gratificações e demais vantagens. Então, a gente pode colocar aqui, resumidamente, que remuneração é o vencimento. Vencimento, mas, como ele coloca aqui, o quê? É o vencimento acrescido de gratificações, das gratificações, tá? Vencimento acrescido das gratificações, e ele coloca aqui das gratificações e demais vantagens de caráter permanente. E demais vantagens de caráter. Olha uma coisa interessante, que eu vou colocar bem aqui, preste atenção, hein? Vantagens de caráter, inclusive eu vou colocar com uma letra de cor diferenciada, porque na minha humilde opinião, o examinador vai querer puxar essa questão e vai querer falar para você que é de caráter temporário. Não, marque aí, de caráter permanente. Pode marcar, de caráter permanente. Pode marcar de caráter permanente. Então, última vez, artigo 48, remuneração é o vencimento, é o acrescido de gratificações, né? E demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao servidor pelo exercício de cargo público. Muito bem. O parágrafo único diz que as indenizações, os auxílios, demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração. É uma coisa um tanto quanto lógica, né? Se para agregar na remuneração tem que ser vantagem de caráter permanente, esse parágrafo único nem necessitaria falar no caso de vantagens de caráter eventual. Vantagens de caráter eventual não integram a remuneração, tais como indenizações, tais como auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual. Fechou? Muito bem. Agora, olha só uma coisa ultra mega power interessante. O que é, professor? Esse vencimento e essa remuneração, anote aí, são pagos aos servidores em atividade. Isso é muito importante você anotar. Mais uma vez. O vencimento, tá, e a remuneração são pagos para os servidores em atividade. Tá? Já os proventos, que nós vamos ler agora já no artigo 49, é pago aos servidores na inatividade. Então, aqueles servidores que estão na inatividade não recebem vencimento. Aqueles servidores que estão na inatividade não recebem remuneração. Na verdade, os servidores que estão na inatividade recebem proventos. Professor, uma pergunta que não quer calar. Qual é? Quais são os servidores que são considerados na inatividade? Anote aí. Aposentados. Os aposentados estão na inatividade. E também aqueles servidores que estão em disponibilidade. Tá? São esses servidores que são os servidores que estão na inatividade. Os aposentados e aqueles que estão em disponibilidade. E aí, para ratificar este raciocínio, leia comigo o artigo 49. Proventos são os rendimentos atribuídos ao servidor em razão da aposentadoria ou disponibilidade. Fechou? Tranquilos? O artigo 50 diz que quando investido em cargo em comissão, o servidor deixará de perceber o vencimento do seu cargo efetivo. Uma coisa um tanto quanto lógica. Nós sabemos, já está dando até náuseas, eu falei, mas eu vou confirmar, eu vou aqui mais uma vez trazer à baila essa informação. O cargo em comissão, ele pode ser ocupado tanto por servidor efetivo, como também o cargo em comissão pode ser ocupado por servidor não efetivo. Tá? Pode ser ocupado por servidor não efetivo.
Ou seja, em outras palavras, o cargo em comissão pode ser ocupado por um servidor aprovado no concurso público, os senhores e as senhoras que estão do outro lado, quem crê, diga amém. Amém, muito bem. E por um servidor que não é concursado, não é efetivo. Agora, bem aqui ele fala bem claro. Bem claro. Ó, quando investido em cargo em comissão, o servidor que for efetivo, olha o que ele diz aí. Ele, no caso, o servidor efetivo, deixará de receber, ou seja, de perceber o vencimento de seu cargo efetivo. O que a banca vai falar? É possível, excepcionalmente, o efetivo, né, ocupante de cargo e comissão, receber o seu vencimento efetivo e o valor do cargo e comissão. Não. Errado. Errado. O artigo 50 diz que quando investir... Já falamos, né? Agora bora para o 51. O servidor perderá. Olha, esse tema eu acho importante. Por quê? Quem é que gosta de perder? Não, fala a verdade. Fala a verdade. Quem já ouviu aquela frase célebre, né? Na frase não, aquelas 3 palavras repetidas. Perdeu, perdeu, perdeu. Já pensou? Ninguém gosta de perder. E o examinador vai querer perguntar na prova se você sabe quais são as razões que, porventura, você poderá perder, seja o seu vencimento, sua remuneração, né? Então vamos lá, artigo 51 importante. O servidor perderá. 1. A remuneração dos dias em que faltar o serviço. Professor, não acredito, o aluno perguntou. Como assim? Quer dizer que se eu faltar, não vão me pagar? Oxe, lógico. Uma coisa que é o quê? Quer faltar e ainda quer receber? Claro que você faltar, lógico, não vai receber. Agora, o que diz aí? Salvo nas hipóteses previstas no artigo 116. Logo quando nós tratarmos do artigo 116, só para você ter uma noção rapidinha aqui, mas depois a gente vai tratar com riqueza de detalhes. O artigo 116 ele fala, sem qualquer prejuízo, vai logo lá no artigo 116, não tem problema, depois a gente vê de novo, não tem problema. Vai lá para o artigo 116 e acompanha comigo, é o chamado das concessões. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço. Então, veja bem, essas situações do artigo 116, como o nome já fala, concessões, são situações que você não estará trabalhando, todavia vai receber. Vai receber, tá? Então, aí, ó, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, por um dia, para doação de sangue. Isso bomba em concurso. O examinador agora adora mexer, adora inventar algumas histórias aí, tá? Então, marque aí por um dia para doação de sangue e até 8 dias, porque por motivo de casamento, marque aí casamento, falecimento do cônjuge, companheiro ou companheira, pais, madrasta, padrasto, filhos ou enteados e irmãos. Tá? Muito cuidado, que a banca adora mexer e colocar até 7 dias, não, é até 8 dias, tá? E, em outro momento, a gente lê o artigo 117. Vamos voltar para o nosso material aqui a partir do artigo 51. Fechou? Então, última vez, artigo 151, inciso 1, regra geral, faltou, não vai receber. É uma coisa um tanto quanto lógica, tá? A não ser os casos que nós falamos das concessões do artigo 116. Inciso 2 do artigo 51. Também o servidor perderá metade da remuneração. Metade da remuneração no caso de suspensão convertida em multa na forma do artigo 180. Vamos ver rapidinho o artigo 180? Só para você ter uma noção do que ele quis falar. Vamos lá, vai lá no artigo 180, só para você lembrar. Quando chegar lá, a gente já até passa por cima, né? 180 diz assim, ó, a pena de suspensão, vamos aprender que a suspensão é uma das penas disciplinares, que não excederá 30 dias, informação importantíssima também, falou em suspensão, não excederá a 30 dias, marque aí, será aplicada em caso de falta grave ou reincidência. Tá? Então, já estamos aprendendo alguma situação peculiar lá na frente, mas é importante. Falou em suspensão, é uma pena disciplinar? É. Não excederá a 30 dias. Suspensão não excederá a 30 dias. Tá? E ela é aplicada em quais situações? Em caso de falta grave ou reincidência. Aí o parágrafo único diz, servidor suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. É o que diz o artigo 180. Tá? Então, como ele coloca aqui, só para a gente lembrar aqui no inciso 2, vai receber a metade da remuneração no caso da suspensão que for convertida em multa. Então, vamos supor que um servidor recebeu uma suspensão, lembra, de até 30 dias, um exemplo de 15 dias. Recebeu uma suspensão de 15 dias, tá? Muito bem.
recebeu essa suspensão de 15 dias, só que o trabalho que ele exerce é muito importante, não pode ficar sem ninguém. E aí pode ser convertida em multa, e aí ele vai perder a metade da sua remuneração. Ou seja, vai trabalhar, mas vai receber só a metade desses 15 dias. O parágrafo único diz que as faltas ao serviço até o máximo de 8 por ano. Marque este até 8 por ano, porque as bancas amam prazo. Amam prazo. Escuta o que eu estou te falando. As bancas amam prazo. Então, as faltas ao serviço até o máximo de 8 por ano. A banca vai querer colocar até o máximo de 7, de 5, de 4. Não. As faltas ao serviço até o máximo de 8 por ano, não excedendo uma por mês, em razão de causa relevante, poderão ser abonadas pelo titular do órgão quando requeridas no dia útil subsequente. Como assim, professor? Quantos meses nós temos no ano? 12 meses. Ok. Se você teve até 8 faltas por ano, no máximo uma por mês, tá? E foi justificado por titular do órgão, você sempre fez esse requerimento no dia útil subsequente, no máximo, aí é possível o titular do órgão abonar essas faltas. Perfeito? Muito bem. O artigo 52 diz: salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto se incidirá sobre a remuneração provento. É uma coisa tanto quanto lógica. O seu salário ele é protegido, vai ser protegido. Não é qualquer ação, não é qualquer situação que vai realmente atacar o seu salário. E a lei ele coloca bem claro, tá? Salvo imposição da lei ou mandado judicial, não haverá nenhum desconto nem na sua remuneração, nem no provento. Parágrafo único diz: mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento. Ei, isso é coisa do mal. Isso é coisa do mal. Cuidado. Cuidado essa história de consignação em folha de pagamento a favor de terceiro. Cuidado que isso é casinha. Mas, como ele coloca aqui, se você autorizar, eu autorizei, autorizou, já era. Então, mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiro, a critério da administração, na forma estabelecida em regulamento. Tá? Então, é uma situação que não é imposto a você, se você assim o quiser. Tá? Artigo 53. As reposições e indenizações ao município serão descontadas em parcelas mensais. Marque isso aí. Na minha opinião, o examinador vai querer cobrar isso na prova. Lembra que eu falei? Prazos, também números. A banca adora isso. Então, imagina um servidor que está devendo, por alguma razão, tem que repor ou está devendo uma indenização para o município, para os cofres, para o erário público municipal. Pergunta que não quer calar, professor: é possível descontar da remuneração do provento? É. Mas aqui está a cereja do bolo. No máximo, até a 10ª parte. Vou dar um exemplo rápido, um exemplo bem rápido e lógico hipotético. Tá? Suponhamos que o servidor recebe uma remuneração ou um provento de R$3.000. Tá? R$3.000. O servidor recebe uma remuneração, um provento de R$3.000. Fechou, professor? E aí? E aí ele tem que repor esse valor, tem que pagar uma indenização para o município. Tá? Por alguma razão, ele tem que pagar. E aí o que acontece? Regra geral, pode descontar de folha de pagamento? Pode. Só que, na verdade, em parcelas que não podem exceder a 10ª parte. Ou seja, em regra, vai ter que parcelar e, no máximo, a parcela será de R$300. No máximo de R$300. Fechou o raciocínio? Muita atenção, muita cautela nesse tema. O artigo 54 diz que o servidor em débito com a fazenda pública que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitá-la. Como assim, professor? Vamos supor que o servidor ele foi exonerado. Vamos supor que o servidor ele foi demitido. Ou vamos supor que o servidor que foi declarado sua aposentadoria, né, no caso ali, ele se aposentou ou ele entrou em disponibilidade. Foi cassada a sua aposentadoria ou cassada a sua disponibilidade. Ele tem prazo para quitar se ele tiver em débito com a fazenda pública, com os cofres públicos, com o erário público. E aqui está a cereja do bolo, marque aí qual é o prazo que ele tem. Ele tem um prazo de 60 dias para quitá-lo. Aí vem uma pergunta que não quer calar. Pessoal, não quer calar uma pergunta. O que é? E se ele não quitar nesse prazo? Diz o parágrafo único.
a não quitação do débito no prazo previsto neste artigo implicará em sua inscrição na dívida ativa do município. Se ele não pagar, ele será inscrito na dívida ativa do município. Tá? Artigo 55. O vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora. Professor, o que é arresto? Professor, o que é sequestro? Professor, o que é penhora? Não te preocupa com isso. Quando você estuda para um concurso público, você tem que saber otimizar os seus estudos. Você não acha que já tem muita informação para você guardar na sua cabeça em relação a essa lei? Você ainda vai ter que estudar o que é arresto, sequestro ou penhora? Esqueça isso. Entenda que isso são institutos do direito civil, não vai cair para você. O que você tem que saber é, resumidamente, arresto, sequestro ou penhora são situações em que poderiam pegar aí o vencimento, a remuneração ou provento do servidor. Ou seja, ativo do inativo, né? Ativo, vencimento e remuneração. Provento do inativo. Pronto, simples assim. Agora, isso só vai acontecer nos casos de prestação de alimentos, de homologação ou decisão judicial. Tá? Então, isso só vai acontecer se for nos casos de prestação de alimentos. Então, mais uma vez, regra geral, são intocáveis. Intocáveis. O vencimento, a remuneração, o provento, exceto nos casos de prestação de alimentos, de homologação ou decisão judicial. O que é, professor, homologação? Você concordou com a pessoa que você separou, tá? E foi lá no juiz e homologou. Foi lá com o advogado em comum e homologou. Pronto. Então você tem que cumprir e, lógico, pode atacar o teu vencimento, remuneração ou provento. Ou então por uma decisão judicial nesse sentido de prestação, tá? No caso de alimentos. Muito bem. Vamos para o artigo 56. Não, vamos parar nesse bloco. E logo mais, no próximo bloco, continuaremos a partir do artigo 56. Lhe convido desde já a adquirir agora na plataforma do meu site. Você pode pagar no Pix, no cartão de crédito, no boleto bancário. Esta lei completa, assim que finalizar aqui, chegar na metade do YouTube, vai estar na plataforma, mas vá logo e compre no preço promocional. E também lista de questões sobre essa lei, lista 1, lista 2, e não menos importante, a lista de PCCR, Plano de Cargos, Carreira e Remuneração. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, e você, futuro servidor do município de Santarém. Um abraço e até nossos próximos encontros.